O mistério macabro das gêmeas que nem a ciência conseguiu explicar. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma das histórias mais inquietantes já documentadas na Escócia. Um caso que mistura tragédia familiar, ecos do sobrenatural e mistérios que a ciência jamais conseguiu explicar. Em 1934, a família Chase levava uma vida simples na zona rural de Oban, uma vila costeira marcada por colinas úmidas e ventos constantes. James Chase era carpinteiro naval, daqueles que passavam os dias no galpão construindo peças com precisão. Sua esposa, Margaret, cuidava das filhas. As gêmeas Joanna e Elise, de 6 anos, e a pequena Lillian, ainda de colo. A rotina era pacata, feita de caminhadas pelo bosque, missa aos domingos e tardes preguiçosas no jardim atrás da casa. Certo dia de outono, uma tragédia alterou para sempre o rumo daquela família. Enquanto caminhavam pela lateral da estrada de Arthur Fern, um carro em alta velocidade surgiu do alto da colina, sem qualquer aviso. As gêmeas foram atingidas em cheio. Joanna morreu na hora. Elise ainda respirava, mas veio a falecer no hospital algumas horas depois. O carro sumiu sem deixar rastros. O motorista nunca foi encontrado. Nenhuma testemunha. Nenhuma pista. O caso foi encerrado como acidente. Mas para Margaret, aquilo jamais teve explicação comum. Ela passou a viver como se aguardasse o retorno das filhas. Trancou o quarto das meninas e manteve tudo como estava. Todos os dias, deixava flores no banco do parque onde costumavam brincar. Coisas estranhas começaram a acontecer. A luz do sótão, que ninguém usava, acendia sozinha durante a madrugada. Vizinhos evitavam comentar, mas um deles afirmou ter visto 2 figuras pequenas correndo no jardim ao amanhecer. Outro contou que ouvia risadas suaves vindas do lado de fora, mesmo sem crianças por perto. James, homem prático, tentava ignorar os sinais, mas toda manhã encontrava pequenas pegadas no alpendre, idênticas às das filhas. Em uma das tábuas de madeira havia algo gravado com objeto pontiagudo. Não doeu tanto quanto pensavam. A inscrição desapareceu dias depois, como se a própria madeira tivesse se curado. Margaret mergulhou em silêncio. Nem mesmo para a própria mãe revelou que meses após a tragédia, descobriu estar grávida novamente. As consultas médicas eram discretas. Os exames não indicavam anormalidades, exceto por um detalhe que perturbava o obstetra: 2 batimentos cardíacos distintos. Quando questionada, Margaret murmurou apenas: "Não é a primeira vez." Ao completar o 6º mês de gestação, James a encontrou no antigo quarto das meninas, trancado desde o acidente. Ela estava sentada, em silêncio, olhando para os brinquedos ainda sobre a cômoda. Ele não sabia como ela havia entrado. O parto ocorreu sem complicações, mas trouxe um novo enigma. Nasceram 2 meninas, gêmeas, nomeadas Olivia e Fiona. Ambas saudáveis, mas com um comportamento atípico desde os primeiros dias. Dormiam de mãos dadas. Não choravam como bebês comuns. Seus olhos pareciam observar com consciência, como se reconhecessem o mundo ao redor. Aos 2 meses, começaram a sorrir apenas diante de espelhos. Os médicos diziam não haver motivo de preocupação, mas Margaret sabia. Aquilo não era normal. James, cada vez mais calado, tentava manter a rotina, mesmo diante do que parecia ser uma repetição improvável da própria história. Certo dia, ao abrir a velha caixa de brinquedos das filhas falecidas, James ouviu um choro desesperado vindo do berço. As gêmeas, até então tranquilas, choravam como se estivessem em dor profunda. O objeto nas mãos de James era um ursinho de pelúcia azul, favorito de Joanna. A reação das bebês foi tão intensa que ele precisou fechar a caixa às pressas. Exames neurológicos feitos dias depois apontaram reações cerebrais incomuns. As gêmeas reagiam a estímulos sonoros que não eram emitidos. E em uma tarde silenciosa, traçaram com os dedos, sobre o lençol branco, símbolos complexos, um deles idêntico ao entalhado na lápide de Elise. Quando expostas a objetos do passado,
Olivia e Fiona demonstravam conhecimento inexplicável. Ao ver um broche antigo, apontaram para a pedra central e disseram: "Ela caiu aqui quando correu." Referiam-se a um episódio que ninguém jamais mencionara em voz alta. Margaret começou a anotar as frases em um caderno. Em 3 semanas, já eram mais de 40. Cada uma batia com lembranças de Joanna e Elise. Músicas, cheiros, cores, nomes de vizinhos falecidos. James, cético até então, passou a evitar olhar nos olhos das filhas. Não sabia dizer o motivo, mas sentia que havia algo ali que ia além da carne e do sangue. A fala da gêmea surgiu como um eco, não como aprendizado. Olivia apontou para o próprio joelho e disse: "Foi quando caí no parque. Já aconteceu, né, mamãe?" Fiona olhou para o espelho e murmurou: "Não quero ver como ficou depois do golpe." Essas frases ocorriam de forma espontânea, sem contexto aparente. Em uma visita ao antigo quarto trancado, ambas pararam diante da porta e disseram em uníssono: "Aqui era onde dormíamos." James presenciou a cena. A chave caiu de sua mão. Aquilo o afetou profundamente. Começou a dormir no galpão de ferramentas, como forma de evitar o convívio com a estranha duplicidade das filhas. Margaret seguia documentando tudo. As gêmeas tinham sonhos compartilhados. Falavam dormindo. Citaram nomes de professores já mortos. Descreveram cenas do dia do acidente com detalhes impossíveis. Uma noite, Fiona escreveu com um lápis vermelho na parede: "Não foi acidente. Foi pra gente voltar." Era a primeira vez que uma frase surgia por iniciativa delas. Dias depois, Margaret encontrou uma boneca enterrada no jardim. Gretel, com um olho azul e outro vermelho. A mesma boneca que Elise carregava no dia do atropelamento e que jamais havia sido encontrada. Quando Fiona viu a boneca, não hesitou. "Te procurei por todos os lados. Achei que você tinha ficado debaixo do carro." Margaret, assustada, levou o brinquedo até o sótão. Vasculhou caixas antigas. Entre cadernos empoeirados, encontrou um que pertencia a Elise. Nele, um desenho mostrava uma menina sendo atingida por um carro vermelho, com Gretel ao lado. A imagem era perturbadora. Margaret desceu correndo e, junto com James, decidiu destruir o brinquedo. Colocaram-no no forno de lenha. A boneca sumiu sem deixar rastros. No lugar, encontraram algo ainda mais assustador. Ali, sobre as brasas ainda quentes, repousava um pedaço de papel parcialmente queimado. Nele, um nome escrito à mão com caligrafia infantil. Era o nome do motorista responsável pelo atropelamento das meninas. Um dado jamais divulgado publicamente. Nem James, nem Margaret, nem qualquer parente jamais soubera aquele nome. Ao tentarem pronunciar as sílabas, todas as luzes da casa se apagaram simultaneamente. Um vento gelado percorreu os corredores. O relógio da parede parou. O ponteiro marcava, com precisão cirúrgica, 3:12 da madrugada. Desde aquela noite, o relógio parava exatamente no mesmo horário, todas as madrugadas. James tentou consertá-lo. Trocou as pilhas. Substituiu o mecanismo. Nada funcionava. Margaret passou a anotar as ocorrências. E todas as manhãs, o relógio estava parado. 3:12. Um número que, aos poucos, passou a representar um ponto fixo no tempo. Como se algo tivesse se quebrado e fosse refeito diariamente, no mesmo instante. Margaret começou a temer não o que havia acontecido, mas o que ainda poderia acontecer. A presença das gêmeas se tornava mais densa. Não era apenas o comportamento. Era o ar ao redor. Objetos sumiam e voltavam em lugares inusitados. A caixa de brinquedos aparecia aberta, mesmo trancada. E durante a madrugada, era possível ouvir o ranger do balanço no jardim. James, que antes tentava ignorar tudo, passou a evitar ficar sozinho com as filhas. Margaret, cada vez mais envolvida, olhava para elas como quem olha para o passado retornando em carne nova. O sótão tornava-se o centro da casa, embora ninguém ousasse subir novamente.
Mesmo assim, uma noite, Margaret subiu ao sótão com a boneca nas mãos. Lá encontrou mais do que lembranças. O caderno de Elise estava escondido atrás de uma viga solta. Suas folhas traziam desenhos antigos, carregados de símbolos e cenas que faziam sentido apenas para quem conhecia os detalhes do acidente. Um deles mostrava a mesma boneca ao lado de uma menina caída, atingida por um carro vermelho. Margaret, tomada pelo desespero, jogou o brinquedo no forno novamente. Mas quando abriram a tampa, ela havia desaparecido. No lugar, mais uma vez, um papel parcialmente queimado. E nele, o nome. O mesmo nome. A mesma caligrafia. A mesma hora. 3:12. A partir daquela madrugada, o relógio da parede tornou-se uma espécie de sentinela silenciosa. Todas as noites, sem exceção, ele parava em 3:12. James tentou escondê-lo, trancá-lo, até jogá-lo no lixo. Mas ele sempre reaparecia, de volta à parede da cozinha, marcando o mesmo horário. Margaret acordava suada, ouvindo sons de passos vindos do porão. As gêmeas, por sua vez, estavam mais caladas. Passavam horas olhando para o nada ou desenhando figuras espirais invertidas, sempre em locais diferentes da casa. Quando o padre da paróquia local foi chamado, fez uma oração breve e tentou acender uma vela. A chama se apagou sozinha. Ele insistiu. A vela se partiu. O crucifixo caiu da parede. Fiona caiu desmaiada. Quando voltou a si, seus olhos estavam brancos. A água benta evaporou da pia. O padre saiu correndo, deixando apenas um bilhete. Elas nunca saíram, por isso não querem voltar. A partir desse dia, ninguém mais tentou qualquer forma de bênção. James vigiava as filhas como quem vigia o próprio passado. Passou a anotar horários, comportamentos, repetição de frases. Descobriu que Fiona murmurava o mesmo trecho toda quarta-feira ao entardecer. O sangue era quente, doeu mais o silêncio. Olivia, por sua vez, se trancava no banheiro e desenhava na parede do espelho, sempre com o dedo molhado. Uma espiral invertida. A mesma que constava na lápide de Elise. Margaret começou a ter sonhos recorrentes. As filhas falecidas olhavam através das gêmeas vivas. Nos sonhos, não falavam, apenas observavam. E sempre terminava com uma frase na parede do quarto. Ainda não acabou. As gêmeas começaram a demonstrar conhecimento de coisas que jamais poderiam saber. Durante uma caminhada por um parque distante, onde nunca haviam estado, correram direto até um carrossel quebrado. Subiram. Começaram a girar sozinhas, cantando uma canção antiga, conhecida apenas por Joanna. Uma melodia que ela cantava em tom de desafio, quando se desentendia com Elise. Em seguida, Olivia cavou a areia com as mãos e encontrou uma medalha com o nome Elise gravado. A mesma que a menina usava no dia do acidente e que jamais havia sido recuperada. James, tomado por raiva e medo, lançou a medalha no lago. Mas naquela noite, ela apareceu sobre o travesseiro de Fiona. Brilhava, sem sinais de oxidação. Margaret continuava registrando tudo. Tinha agora uma pasta preta, escondida no fundo do armário, com documentos, anotações, desenhos, datas e frases. Uma espécie de diário do inexplicável. O comportamento das gêmeas não parecia mais desenvolvimento infantil. Era como se fossem memória pura, encarnada. Elas não aprendiam, apenas se lembravam. Fiona escreveu na parede do quarto. A Gretel viu tudo. Referia-se à boneca. Quando procuraram novamente, ela havia desaparecido mais uma vez. Em seu lugar, no fundo do baú, havia uma folha rasgada de um caderno antigo, com caligrafia de Joanna. A mensagem dizia: "Mamãe, a gente ainda brinca, só tá escuro." Os psicólogos que foram consultados não tinham respostas. Alegavam possíveis traumas gestacionais, influência materna ou mesmo esquizofrenia precoce. Nenhum diagnóstico se sustentava diante das evidências. Um psiquiatra tentou gravar uma sessão com Fiona utilizando som branco. Ao ouvir a gravação, a menina chorou em silêncio e sussurrou. Esse era o barulho quando fecharam a caixa. A enfermeira presente na sala pediu transferência.
Dias depois, os negativos das fotografias tiradas durante os exames mostraram rostos que não estavam lá, reflexos de outras crianças. Crianças com olhos vazios e imóveis. A direção do hospital arquivou o caso sem explicações. Margaret sabia que algo se aproximava. Certas noites, as gêmeas acordavam ao mesmo tempo, caminhavam até o porão e ficavam diante da porta, em silêncio. Quando questionadas, respondiam apenas: "Ela tá lá." Um dia, Fiona escreveu no espelho do banheiro: "Culpa." Era a primeira vez que uma emoção clara surgia entre os símbolos e frases. Margaret, sentindo que algo precisava ser resolvido, acendeu uma vela diante da foto das filhas mortas e pediu, em voz baixa, que qualquer dor restante fosse levada. Aquela madrugada foi silenciosa demais. E ao amanhecer, a parede da cozinha estava marcada com fuligem. A mesma palavra, a mesma caligrafia. A casa inteira parecia respirar. As paredes estalavam à noite. Os móveis se deslocavam sutilmente. E as gêmeas, cada vez mais pálidas, olhavam com frequência para pontos vazios do ambiente. James começou a ter lapsos de memória. Encontrava objetos em locais onde jamais teria colocado. Começou a ouvir sussurros ao tentar dormir. Um dia, encontrou o nome do motorista escrito no espelho do quarto, embaçado após o banho. Era a terceira vez que o nome surgia, e nunca havia sido escrito por mãos adultas. Quando tentou raspar o vidro, trincou. Um corte profundo se abriu em sua mão, e ele ouviu Fiona dizer no corredor: "Você também doeu, só não sangrou." Certa madrugada, Olivia e Fiona desceram sozinhas ao porão. A porta se trancou por dentro. Quando foram encontradas, estavam em pé, imóveis. Aos seus pés estava a boneca Gretel, agora sem cabeça e com os braços arrancados. Margaret tentou queimar os restos da boneca. Colocou no forno, acendeu a lenha, ficou vigiando. Mas ao abrir a tampa, Gretel havia sumido. No lugar, uma folha de papel queimada nas bordas com o nome do motorista, na mesma caligrafia infantil. Foi a última tentativa de confrontar fisicamente o que acontecia. Depois disso, nem James nem Margaret ousaram tocar em mais nada. Em 1939, 5 anos após a tragédia, uma mulher foi localizada em um asilo na cidade de Stirling. Seu nome era Lillian C., a última irmã viva da família Chase. Ao ver uma fotografia das gêmeas no balanço do jardim, não hesitou. Não eram minhas irmãs. Eram elas. Exatamente elas. Explicou que cresceu sendo tratada como uma estranha, como se não pertencesse àquele lar. Desde pequena, sentia que algo havia voltado. Algo que não deveria ter voltado. Disse que ouvia a boneca Gretel andar pelo corredor à noite. E que jamais esqueceu a noite em que viu Olivia no espelho, mas o reflexo mostrava Joanna. Ao final da entrevista, Lillian fez uma última declaração. Pediu que desligassem o gravador, mas ele continuou gravando. A frase registrada foi: "Nunca cresceram, nunca morreram, só aprenderam a esperar." Após isso, ouviu-se um leve arranhão, como unha em madeira. O técnico de som revisou os arquivos e não encontrou explicação para o ruído. A fita foi arquivada. Margaret guardou todas as provas em sua pasta preta. Nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Mas quem conheceu aquelas gêmeas dizia sempre a mesma coisa. Havia algo nos olhos delas que parecia estar muito antes da vida e muito além da morte.